Olá, boa noite, pessoal. A gente começa o programa Metrópolis de hoje saudando a cantora Margareth Menezes, nossa futura ministra da Cultura. A pasta que foi extinta em 2019 pelo atual presidente Jair Bolsonaro volta a ser recriada em 2023 pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Que legal, né, Didi? Ótima notícia, né, para esse finalzinho de ano. Parabéns à ministra, a cultura merece. Aliás, nunca deixou de merecer, né? É como a gente sempre fala por aqui. Promover a arte e a cultura é promover emprego e renda para milhões de pessoas. E a nossa identidade, né, Júnior? Com certeza. A gente está torcendo, dedos cruzados para os novos tempos. E por falar nisso, olha que preparamos hoje para você. A nova versão de Just Dance, famoso game de dança, foi lançada recentemente e promete transformar a sua casa numa pista de dança. Eu era tão livre, não sei explicar. Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, é um ensaio documental que nos aproxima dos pensamentos da escritora brasileira. A gente conversa com a diretora do filme, Tassiana Oliveira. A Comic Con Experience 2022 foi um sucesso. Quase 300 mil pessoas lotaram os corredores da São Paulo Expo em 5 dias de evento. Infiltramos os nossos vídeo-repórteres Cadu Novaes e Rodrigo Leitão por lá, com a missão de trazer as novidades do vasto universo da cultura pop. Hoje você pode caminhar entre deuses, super-heróis, piratas, monstros e personagens de desenhos animados. Você pode agradecer a quem? A cultura pop. E dentro da cultura pop, se tem um segmento que anda crescendo demais, é o cosplay. Cosplay é um hobby de se trajar com personagens da mídia da cultura pop. Né? Cosplay vem do termo em inglês costume e play, que é literalmente brincar de se vestir. Quando eu comecei com cosplay, eram poucos cosplayers. Hoje os cosplayers são uma grande parte de atração do evento. E é muito divertido ver os corredores cheios de personagens. Parece que você está no meio das séries e dos filmes. É muito legal. O cosplay é um hobby extremamente criativo. Então é uma coisa que você faz e você consegue se expressar através dele. Seja através de figurino, maquiagem, caracterização e tudo mais. Cosplay não é um hobby barato. Você pode fazer o que a gente fala, cosplay improvisado de armário, mas cosplay não é barato. Você precisa investir em tecido, você precisa investir em peruca. Eu sempre prezo muito em não gastar. E eu reaproveito muita coisa. Eu já fiz cosplay com um pedaço de box de banheiro que eu achei numa caçamba de lixo na rua da minha casa. Você pode fazer com materiais improvisados. Por exemplo, esse aqui foi um dos meus cosplays mais baratos que eu já fiz, por incrível que pareça. Eu costuro, então eu fiz ele em 3 dias. E com tanto destaque para os cosplays, os eventos têm dado cada vez mais espaço para eles. Aqui, por exemplo, na CCXP, eles têm um camarim gigante só para eles poderem se trocar. É muito necessário ter esse espaço como camarim cosplay, quando o cosplay faz o evento. Então, quanto mais o evento tiver, dar essa abrangente de oportunidades para os cosplays, é melhor ainda. Representatividade é muito importante, porque quando eu comecei a cosplay há 23 anos atrás, não existiam cosplayers negros aqui no Brasil. Era uma coisa rara, a gente não tinha espaço, por conta da falta de diversidade também de personagens na mídia. Eu comecei como cosplayer em 2002, eu não tinha nem idade para ir faculdade, mas eu sabia que eu queria trabalhar com moda, com criação. E aí pra frente eu comecei a criar meus próprios figurinos e hoje eu trabalho como figurinista. Então o cosplay
é um hobby e também é um pouco da minha profissão. Você pode ser um cosmaker, que é quem faz o cosplay. Você pode ser o prop maker, que é quem faz só as armaduras e acessórios de cosplay. Você pode ser estilista. Você pode ser um cosplay profissional que compete, né, mundialmente, nacionalmente. Um dos eventos que a gente tem aqui, que faz parte do calendário brasileiro e é muito esperado, é o WCS, que é o World Cosplay Summit. O World Cosplay Summit é um concurso japonês que leva uma dupla de mais de 50 países, são 50 países que participam, e o Brasil participa desse circuito para representar seus países lá no Japão. Eu tive a oportunidade, lá em 2006, no primeiro ano do Brasil, representar o Brasil com a minha irmã lá no Japão, e nós vencemos. E para vocês terem noção de como aqui cosplay é coisa séria, no palco atrás de mim tá rolando um concurso cosplay e o vencedor vai levar para casa um carro. Eu acho que assim, a gente está ganhando mais espaço agora na mídia. E eu espero que a gente ganhe ainda mais espaço na mídia e que mais pessoas conheçam e saibam que todo mundo pode fazer cosplay. Não existe uma idade certa, não existe gênero certo. E eu quero que mais pessoas conheçam cosplay também por aqui. E a gente aproveitou a CCXP, que é uma das maiores feiras de cultura pop do Brasil e uma das maiores do mundo, para falar da febre da volta dos jogos de tabuleiro versus game em sua evolução tecnológica. Dentro da cultura pop, a gente tem os games como uma vertente super importante e é aqui na Game Arena que a gente encontra esse universo. São muitos campeonatos, são muitas atrações, ativações, um grande número de influenciadores. A gente começou lá em 2017 com uma iniciativa em volta dos games e hoje, 2022, com uma super arena junto com a tribo do Gaules. Então a gente tem aqui toda a tribo participando. No auge da pandemia, o mercado de games foi o que mais cresceu no mundo. Mas com a diminuição das restrições, os jogos de tabuleiro ganham força, principalmente depois da última temporada da série Stranger Things, onde os personagens da série jogam também. Calhou de ter essa necessidade de mais lazer dentro de casa e, ao mesmo tempo, a vontade de descobrir novos jogos, sabe? E elas começaram a descobrir jogos de tabuleiro que são além daqueles clássicos que a gente conhece, né? War, Banco Imobiliário. Elas começaram a dar chance para uns jogos de tabuleiro mais modernos, mais recentes. O mais interessante que está vendendo bastante aqui é o Dixit, que é um jogo que combina um pouco essa coisa do blefe com a necessidade de você saber esconder suas cartas e usar elas na hora certa. Além de ter o tabuleiro e tudo mais, né? Vocês estão comprando o jogo de tabuleiro aqui na feira? Eu tô. É uma das coisas do universo geek que faz mais sentido, é a parte que eu mais gosto e é o motivo de eu ter vindo, no caso. O jogo de tabuleiro, por exemplo, é muito mais interativo, sabe? Então tem muito mais opções para pensar fora da caixa, por exemplo. É muito reunir realmente o pessoal, a galera e ter também esse momento de troca, né? De como que você tá, meu Deus, além de tudo, né? Pra saber como que a gente tá e não perder esse contato. Eu acho que o jogo de tabuleiro e o Alê traz muito isso. Eu tenho mais imaginação, você desenvolve mais a imaginação para participar desses jogos. Eu acho que cada um tem a sua hora. Quando eu quero ficar sozinho, eu jogo meu game. Quando eu quero ficar com o grupo, eu jogo o jogo de tabuleiro. Camila, você gosta de jogo de tabuleiro? Adoro. Por quê? Porque é divertido, porque você passa o tempo, você mexe as peças lá, até ter o objetivo, né, de você ganhar o jogo e perder o jogo, porque os dois faz parte da brincadeira. Jogava muito quando eu era pequeno e a curiosidade mais foi dele, né, de comprar, de ver, de interagir, de saber como que é um jogo de tabuleiro, entre outras coisas. O videogame todo mundo joga um pouquinho, mas o de tabuleiro voltou lá para casa recentemente aí e a gente tem jogado bastante. Aí eles estão procurando e acharam, aqui tem aquele originalzão, né? Emoção, hein? Isso é original, dá até vontade de chorar, gente. Que isso? Não tem nada melhor do que sentar, brincar com a família e voltar no tempo.
Super, minhas sobrinhas adoram. Por conta da bagunça mesmo em família, né? E é um momento de distrair. A gente viveu aí 2 anos de pandemia, a gente ficou tão afastado das pessoas e é um momento de fato reunir a família ao redor da mesa para brincar. É bem bacana. Não tem tédio no jogo tabuleiro? Ah, não. Uma vez ou outra arranja uma briga com a mulher, principalmente. É o 3º ou 4º jogo que eu compro em menos de uns 2 meses. E a gente tem se divertido bastante, reunindo o pessoal em casa. Adoro jogo de tabuleiro. Nossa, alegria e tretas certas. Vamos falar de games ainda? De um jogo que tá pegando, hein? Um jogo de dança, Just Dance, conhece? Ele ganhou uma versão agora, versão 2023, com várias novidades. Um evento em São Paulo reuniu justamente os fãs desse game. E o nosso vídeo repórter Cadu Novaes deu uma passadinha por lá, deu uma dançada. Não sei se ele foi muito bem. Então, vamos olhar. Hoje eu tô aqui no shopping de São Paulo para acompanhar o evento de Just Dance 2023. Será que eu consigo fazer uns passos de dança aqui? Vamos descobrir. Agora o jogo praticamente ele tem como você se sente mais próximo do coach, ou seja, do treinador, da pessoa que está dentro do jogo, onde você se sente cada vez mais próximo dessa pessoa. Então o jogo ele se tornou ainda mais humano e a ideia é que as pessoas vejam o Just Dance meio que realmente como uma plataforma de dança. É muito mais que somente um jogo. Agora o jogo é completamente online e crossplay, isso aqui é o mais legal. Agora todo mundo vai poder jogar junto, independente do sistema que está usando, pela primeira vez. Então, sério, isso é fantástico. Um dos destaques aqui do evento foi a apresentação de uma banda cover do BTS, que você pode conferir um pouquinho. A gente já tem 5 anos de carreira como cover do BTS, então essa é uma oportunidade de trabalhar com uma empresa que trabalha também com as coisas que relacionadas ao BTS e ao K-pop, que é o que a gente gosta de fazer. É uma oportunidade muito grande e a gente está muito feliz, de verdade. E eu, obviamente, não podia ir embora sem antes pagar um mico, né? Vou tentar os meus passinhos de dança aqui da década de 80 e vamos ver como é que eu me saio. Cadu TikToker, é isso? Bom, daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresenta em seu canal no YouTube o espetáculo de fim de ano Vasto Mundo Clássicos Modernistas, sob a regência do maestro Christopher Allen, acompanhada do coro da USESP e de seu coro acadêmico. A orquestra apresenta, inclusive, a majestosa Sinfonia número 9 de Beethoven. A apresentação é na Sala São Paulo e ainda restam alguns ingressos para o concerto de domingo. Atenção, muita atenção. A gente acompanhou um dos ensaios da USESP e daqui a pouquinho a gente volta.
E estamos de volta para falar de cinema. Trata-se de um ensaio documental. É o gênero do filme Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. Um trabalho que mergulha na intimidade da escritora brasileira, que nos traz aí uma narrativa com imagens, texto e depoimentos da própria Clarice. A gente vai, aos poucos, desvendando essa mulher enigmática. É mais ou menos isso, Tassiana. Tassiana está lá no Recife, Pernambuco, está falando aqui com a gente pelo telão. Obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis. Falei um resumo mais ou menos. Agradeço. Um resumo mais ou menos por aí, não é, Tassiana, que eu falei aqui? Sim, sim, é um ensaio documental. Eu brinco muito com essa questão da coleta de depoimentos numa costura poética com os textos da Clarice e imagens, né? Exatamente. Eu vejo por aí. Não é um documentário tradicional. Não tem nada de tradicional. A gente até vai pedir um trechinho para o pessoal dar uma olhada e ter uma ideia, tá? E a gente já volta. Vamos ver. Aos 9 anos de idade, você já escrevia uma peça de teatro. Fale da infância de Clarice Lispector. Eu era tão livre, não sei explicar, e excessivamente sensível. Qualquer coisa eu chorava e lia como uma doida. Tá aí. Vamos dizer o seguinte, um trabalho de fôlego, você e a Tereza Monteiros levaram bastante tempo para escrever esse roteiro, né? Mais de 10 anos, foi isso? Não é nem a escrita do roteiro, é a concretização do projeto. Porque a gente sabe que a gente vive num país que ainda não vê a cultura, as artes como algo que deva ser levado a sério, né? A gente, enfim, tem a questão da demonização dos artistas nos últimos anos. E foi um processo lento, muito mais de conclusão do projeto do que da questão do roteiro, né? Porque, assim, trabalhar com Tereza é uma coisa muito tranquila, né? A Tereza tem uma biografia da Clarice, coordena alguns dos trabalhos, algumas das obras que foram relançadas, né? O problema maior está na concretização mesmo do filme, né? Nas etapas de produção, nas etapas de finalização. Vamos falar o seguinte, a Clarice teve uma ligação com o Recife, ela viveu parte da infância e da adolescência dela aí na cidade do Recife, né? Isso. Até para mim foi interessante ressignificar essa estada dela aqui, nessa estadia dela em Recife, né? E ela volta também para Pernambuco numa visita em 76, né? Numa última visita. Clarice tem muito de Recife, tem muito do falar do sotaque pernambucano, né? É uma coisa que você não tira facilmente, né? Eu gostei muito dos depoimentos das pessoas. Vocês escolheram depoimentos de muita gente ligados, pessoas familiares, amigos. Eu adorei o que o Afonso Romano Santana e a Marina Colasanti, que foram amigos dela, muito íntimos, inclusive já no final da vida dela, né? Muito interessantes os depoimentos. O Afonso e a Marina, eu acho que eles dão uma costura delicada, né, ao documentário. E, inclusive, eu encontrei com a Marina na pré-estreia do Rio de Janeiro e tive um abraço tão forte dela, assim, sabe? Foi tão bonito, né? E acho que essa entrevista do Museu da Imagem e do Som com a Marina e com o Afonso dá uma perspectiva diferente do perfil de Clarice, né? Dá uma leveza para a autora. Exatamente. E, inclusive, esse depoimento que a Clarice deu lá no MIS e também o programa que ela fez na TVE do Rio de Janeiro, acredito, foi um pouco antes dela morrer, não é? Isso, exatamente. Tem uma coisa bem interessante. Esse resgate da entrevista dela
o programa Os Mágicos se deve muito a Tereza, né? Porque Tereza ela estava numa produção intensa da nova biografia dela, né? A procura da própria coisa, né? E eu acho que eu errei o título, mas enfim. Ela estava numa procura intensa disso e resgatou no acervo do Museu da Imagem e do Som, né? Isso foi um achado, assim, né? Você vê Clarice descalça, à vontade, em casa, né? E muito diferente da outra entrevista que ela concedeu ao Júlio Lerner. Exatamente. Agora, a Clarice, ela falava frases incríveis e tal. Tem muitas frases dela, inclusive na internet, que nem são dela, né? Mas as pessoas adoram dizer que são frases de Clarice Lispector. Mas tem uma aqui que eu acho que define bastante a Clarice, e eu quero já perguntar para você como é que foi definir, entrar no mundo da Clarice, sendo que a Clarice dizia, com todo o perdão da palavra, eu sou um mistério para mim. Então, como é que foi entrar nesse mistério da Clarice para você? Ainda é um mistério inesgotável, né? Eu ainda considero, assim, as pessoas me perguntam muito se eu consigo dar um perfil da Clarice. Eu sempre digo, eu não me arrisco a isso, né? Eu acho que para as novas gerações, ela vai continuar com esse mistério, né? Talvez agora a gente tenha uma aproximação maior dela em relação à produção do filme, porque a gente tem um material muito extenso, né? Que antes não tinha sido ouvido, visto, né? E proporcione uma maior integração dos leitores com ela. Mas definir Clarice, gente, isso é uma loucura. Eu nunca vou me arriscar a fazer isso. O filme, e eu fiquei muito feliz com essa notícia aqui, o filme está em 13 estados e a partir de janeiro vai entrar em mais estados ainda, porque as pessoas estão procurando muito, está no boca a boca. E aproveitando isso, falando de cinema brasileiro, eu gostaria que você dissesse um pouco para mim a respeito dessa volta, rapidamente, né, a respeito da volta do Ministério da Cultura, Margareth Menezes, nossa futura ministra, como é que os artistas estão recebendo isso, você como cineasta... Olha, nos últimos anos a gente foi muito atacado, né? A classe artística como um todo, e nem falo só da classe artística, também eu falo do pessoal da educação, né? Um país como o Brasil, vasto, né? De artistas e educadores, você ser tratado da forma como a gente foi tratado nos últimos anos é uma vergonha. Então, eu espero que com a volta do Ministério da Cultura, com uma mulher negra, né, se possa sonhar novamente e se possa acreditar em novas possibilidades de produção e dessa produção ser escoada para toda a população, não apenas para determinadas classes sociais, mas para todos. Tassiana, olha, parabéns para você, parabéns para a Tereza, parabéns para todo o grupo que trabalhou. A gente agradece muito e a gente recomenda para o pessoal que está aí em casa, que está num desses 13 estados que está passando, que assista, então, a esse ensaio lindo, entrando um pouco ali pelos labirintos da Clarice Lispector. Tassiana, muito obrigado, um beijo para você, tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer, viu? Obrigado a você. Didi. Pois é, a gente mergulha com a Clarice e acaba também mergulhando nos nossos próprios labirintos. Ela leva a gente a isso. Vou ver. E tem mais no próximo bloco. A gente vai falar do show de lançamento do primeiro álbum gravado em estúdio da Funmilayo Afrobeat Orquestra. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no Agito, parada no Agito de dezembro. Curtir um pouquinho as exposições em São Paulo. Vamos lá?
E a gente encerra o programa com um convite, porque no próximo domingo a Fumilayo Afrobeat Orquestra faz o show de lançamento do seu primeiro álbum gravado em estúdio. E que álbum, hein? Nesse disco, a orquestra se inspirou na trajetória de muitas mulheres, muitas pensadoras pretas que sempre lutaram pela igualdade, pensando no nosso lugar no mundo. É Afrobeat com muito das nossas raízes brasileiras. E o show é domingo na Sala Olido, no centro de São Paulo. O ingresso é gratuito, mas precisa ser retirado, né, 1 hora antes da apresentação. Pois é, eu acompanhei Cunha Júnior, o último ensaio delas. Legal. Aliás, a gente até conversou sobre a criação do disco e logo vocês vão conferir aqui no Metrópolis. Mas, por enquanto, a gente curte uma das músicas do álbum. É para encerrar o Metrópolis de hoje. Exatamente, a gente volta na segunda-feira, às 7h20. Exatamente. Beijo. Ela vem de lá. Pode Angola mandou te buscar. Mas será teu remédio com pó de pirunga? Pirunga. Mas será teu remédio com pó de pirunga? Ó que vem lá. Eu vim de lá. Assovio de abiaiá. Ela bate cabeça pra filha da terra passar. Ó quem vem lá. Ela vem de lá. Ó quem vem lá. Ela vem de lá. Ó quem vem lá. Ó quem vem de lá. Ó quem vem lá. Eu que vim de lá. Eu renego ordem, faz chutar, goela abaixo. Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom! Então vamos fazer o seguinte, aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.